E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que eu terminei semana passada. O dia que esse vídeo for ao ar, vai ter uma semana que eu vou ter terminado o livro. E no dia que eu tô gravando, que é dia 19 de dezembro, hoje fazem 180 anos que esse livro foi publicado, que é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Ele foi publicado originalmente em 1843. É um livro que, assim, eu já conhecia a história, porque eu já assisti o filme. Muitos de vocês já devem ter assistido, se não o filme, alguma coisa que tem inspiração na história, porque é uma história que se tornou muito popular. E é uma história que eu não fazia ideia de que tivesse tanto impacto em tantas obras e que tivesse movimentado tanto, tipo, cinema, músicas e outras coisas relacionadas a entretenimento. Antes de começar o vídeo, eu só gostaria de convidar vocês para que, se vocês não são inscritos no canal, que vocês pudessem se inscrever, deixar a sua curtida. Se vocês não me seguem no Instagram, podem me seguir, que é @guridosLivros. De vez em quando eu coloco alguma coisa lá, geralmente mais nos stories, mas de vez em quando eu acabo fazendo alguma publicação também. E se vocês forem comprar esse livro, ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa no site da Amazon, não esqueçam de usar meus links que vão estar aqui embaixo. Eu vou deixar discriminado o link tanto do e-book desse livro, porque eu li em e-book, mas da edição física também, porque a edição física é lindíssima. É um livro que eu quero adquirir no ano que vem na edição física, porque eu li esse ano em e-book. E é um livro que eu quero fazer a leitura todos os anos, tipo, fazer uma tradição minha, se não com a minha família, pelo menos sozinho, porque é uma leitura muito boa, muito agradável, e que eu acho que é um bom lembrete, assim, não só pro Natal, mas pro ano inteiro, de você colocar as coisas em perspectiva, sabe? Se vocês não conhecem a história, eu vou dar uma espécie de um resumo, porque eu acho que certas coisas da obra é importante você ler e descobrir por você mesmo. Mas a obra acompanha o Scrooge, que é um senhor, assim, avarento, uma pessoa que não gosta do Natal. Ele não gosta de pessoas felizes nem durante o resto do ano, quanto mais no Natal. Pra ele, o Natal é uma época que, assim, o único objetivo é fazer com que o funcionário que ele tem possa ter um dia de folga e ele tenha que pagar esse dia de folga. Então ele acha injusto, ele acha que não tem nada de bom nesse dia. E ele vive sozinho, ele é uma pessoa solitária. Ele tem um sobrinho que aparece na obra e vai lá convidar ele pra noite de Natal, e ele fala: de jeito nenhum, até parece que eu vou aparecer na noite de Natal. E ele não tem contato, assim, com ninguém. As pessoas não gostam dele, ele não gosta das pessoas, então pra ele tá tudo bem. E no dia de Natal, na véspera de Natal, depois que ele fecha o escritório, ele vai pra casa dele e acontece uma coisa: aparece o fantasma do ex-sócio dele. O sócio dele morreu tem 7 anos e o fantasma desse sócio aparece, e aparece de uma forma, assim, não só inusitada por aparecer como fantasma, mas ele aparece acorrentado. Acorrentado exatamente com as coisas que mais importavam pra ele na vida, que eram dinheiro. Então ele tá acorrentado com cofre, com escrituras, com coisas de valor, com coisas que ele carregava durante a vida e que ele não levou pra morte, mas que continuam atormentando a vida dele, porque foi exatamente o que ele procurou durante a vida. Ele procurou ter muito dinheiro, ser uma pessoa muito rica e não tava nem aí pro próximo, nem pra família, nem pra nada disso. Então o que ele tá carregando durante a eternidade é justamente essas coisas. E o fantasma do sócio dele aparece a alertar ele sobre uma coisa. Durante aquela noite ele vai receber a visita de 3 fantasmas: o fantasma do Natal presente, o fantasma do Natal passado e o fantasma do Natal futuro. E esses fantasmas, cada um deles vai aparecer em momentos diferentes e vai mostrar pra ele coisas sobre a vida dele, e ele vai ter coisas pra aprender com esses fantasmas. Então o sócio dele vai embora e ele acha que ele tá tendo, tipo, uma alucinação, que tá passando mal, qualquer coisa do tipo, que é tudo uma besteira. Mas realmente os fantasmas aparecem. Aparece primeiro o fantasma do Natal passado e mostra o passado dele, né? Mostra como era a infância dele. Você vê que ele tinha uma ligação muito boa com a irmã dele, que é a mãe desse sobrinho, que ele não liga pro sobrinho, não tá nem aí pro sobrinho, não visita o sobrinho, mas o sobrinho convida ele todos os anos pra passar o Natal com ele, e ele sempre dá a mesma resposta. Você vê o início da vida dele de trabalho, que ele tinha um patrão que era legal, que eles se divertiam na noite de Natal e passavam um bom tempo juntos. E depois disso, aconteceu alguma coisa, porque a vida dele esfriou de tal maneira que ele se tornou essa pessoa que ele é hoje em dia. Então você vê o passado dele, a parte feliz, ele é relembrado do como era a vida dele. Daí depois disso, ele volta pra casa dele, né? O fantasma devolve ele pra casa e ele vai se encontrar com o fantasma do Natal presente. E o fantasma do Natal presente leva ele pra ver o Natal de 2 pessoas em específico, mas ele vai ver mais outras coisas. As 2 pessoas principais que ele vai visitar o Natal é o funcionário dele, e ele vê que o funcionário dele tem uma realidade muito difícil. Além de ganhar muito pouco e é uma família muito pobre, esse funcionário tem muitos filhos e um deles tem um problema de saúde muito sério. Então ele vê que se aquele garoto não for auxiliado de alguma forma, se a situação da família não mudar, talvez ele não sobreviva, porque a situação de saúde dele é bem delicada. Então ele vê que o funcionário dele, que ele maltrata e que ele meio ridiculariza por gostar do Natal, tem uma família que, por mais que seja muito simples, celebra muito o Natal, e que isso é uma data muito importante pra eles, e que eles fazem questão de estar reunidos durante esse dia juntos e passar
essa ceia de Natal juntos, por mais simples que ela seja. E depois ele também vê a ceia do sobrinho dele, e ele vê como ele tá com os amigos, como eles se divertem, como eles passam um bom tempo, como eles lembram de coisas que importam pra vida deles, e ele vê que ele não faz parte de nada daquilo. Essas pessoas, tanto o funcionário quanto o sobrinho, até fazem brindes em homenagem à saúde dele, por mais desprezível que seja a atitude dele no dia a dia para com essas pessoas. E depois disso ele volta para casa e ele vai ter uma visita com o fantasma do Natal futuro. Essa última visita eu acho que é importante que você leia e aprenda sobre ela você mesmo, mas é muito surpreendente, por mais que eu já acho que sabia como é que ia acontecer ou o que ia acontecer, foi muito interessante, porque ele não sabe o que vai acontecer e ele fica muito surpreso com o que acontece no futuro dele se ele continuar com as ações que ele tá tendo hoje em dia. É um livro muito bom, é um livro que eu acho que faz com que você coloque as coisas um pouco em perspectiva, em relação às pessoas, em relação à forma como você gasta seu tempo e emprega ele, a forma como você trata o seu próximo, porque o Natal, por mais que durante os últimos anos, vários anos na realidade, ele tenha perdido um pouco esse senso do que ele era inicialmente, o Natal ele é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, e por mais que você tenha adicionado outras coisas durante a celebração, essa coisa de dar presentes, jantar e tudo mais, as pessoas acho que perderam muito a perspectiva de que o Natal, independente da sua religião ou crença, o Natal tem a ver com você fazer uma espécie de uma retrospectiva sobre sua vida, ter ações melhores, né? Se juntar com as pessoas de sua família que você gosta, ou de seus amigos, ou sobre compartilhar momentos com as pessoas e fazer uma retrospectiva de como você tem agido durante aquele ano, né? Como você pode ser melhor. Eu gostei muito da leitura, eu adicionei várias coisas aqui, eu fiz até um roteiro, várias coisas que eu gostaria de falar, porque eu acho que é uma obra muito boa e muito importante. Eu acho que é um bom contato inicial com Charles Dickens. Se você nunca leu nada do autor e quer ler alguma coisa, eu acho que é uma boa porta de entrada. Foi meu primeiro livro dele. É um autor que já tinha bastante tempo que eu queria ler e que agora eu sei como é assim o estilo narrativo dele e eu tenho mais vontade ainda. Ele talvez seja o romancista mais popular do século XIX e quando ele publicou esse livro é muito interessante que Um Conto de Natal foi publicado da seguinte maneira: ele escreveu em cerca de um mês, publicou o livro com dinheiro do próprio bolso, porque os editores não acreditavam nessa história, não estavam nem aí pra isso, porque naquela época o Natal estava muito em decadência na Inglaterra, talvez no restante do Reino Unido também, mas as pessoas já desacreditavam um pouco dessa coisa do compartilhar no Natal. Por quê? Porque foi durante a época da primeira Revolução Industrial, muitas pessoas migraram do campo para a cidade, então o que se via era que por mais que o país prosperasse e a Inglaterra fosse uma grande potência, as pessoas estavam cada vez mais pobres, cada vez mais exploradas, e elas tinham cada vez menos condições de fazer qualquer tipo de festividade. Mas o livro foi publicado em 1843, no dia 19 de dezembro, e ele vendeu 6.000 unidades, que foi a primeira tiragem rapidamente. O autor tinha perto de 30 anos naquela época, e o livro dele teve grande impacto. Uma das coisas que aconteceram foi o seguinte: 2 meses depois que a obra foi publicada, existiam 8 peças de teatro acontecendo simultaneamente da peça dele, da obra dele, né, da obra que ele escreveu. Então foi um livro que teve grande impacto desde o início. Depois dessa história de Natal, ele escreveu muitas outras, mas essa sempre foi a principal, e durante muitos anos da vida dele, do autor, ele fazia leituras de Natal para pessoas, principalmente pessoas carentes. Por quê? Porque um dos temas que ele toca muito na obra dele tem a ver com desigualdade social, e geralmente existem crianças que são protagonistas de alguma forma na obra dele. Porque o pai dele foi preso por causa de dívidas quando ele era pequeno, se eu não me engano foi por causa disso que ele foi preso, e o Charles Dickens, ele foi trabalhar numa fábrica de graxas. Então ele vivenciou pobreza e vivenciou trabalho infantil desde muito cedo, então essa era uma realidade que ele conhecia. É muito interessante como ele foi muito popular na época dele. Ele era lido inclusive pela Rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra naquela época, e tem estudiosos que dizem que depois dele, a pessoa mais popular a escrever que estivesse viva foi J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter. Então demoraram 150 anos para existir um autor tão popular em vida quanto ele, e só aconteceu isso recentemente, sei lá, 25, 30 anos atrás, né? O personagem do Scrooge influenciou inclusive a criação do Tio Patinhas, tanto que se você analisar, eu nunca tinha pensado nisso, mas o personagem realmente, tanto o Tio Patinhas quanto o Scrooge, eles são muito similares, né? Eles têm muito dinheiro, são extremamente muquiranas e eles não ligam pro próximo, então é muito interessante isso. Um dado que eu li, que tá nas notas do livro, que eu achei interessantíssimo, foi o seguinte: o livro, mesmo em 1840 e poucos, logo depois que ele foi publicado, ele foi pirateado, então assim, a pirataria é uma coisa que existe há muito tempo, eu nunca tinha pensado nisso, mas pirataria de livros já existe há muito tempo, né? Se o livro tem 180 anos que foi publicado, tem pelo menos uns 180 anos que existe pirataria em livros. E eu anotei uns dados aqui que eu quero ler pra vocês. Além das 8 peças de teatro que aconteceram ao mesmo tempo, existiram mais de 50 produções entre curta-metragens e filmes inspirados na obra dele antes da Primeira Guerra Mundial, ou seja, mais de 100 anos atrás. Em 1964 surgiu uma peça de teatro na Califórnia, que existe até hoje, inspirada na obra do Charles Dickens, e que é a peça de teatro mais antiga em cartaz em qualquer lugar do mundo. Achei isso muito interessante, porque isso mostra como é uma obra que, por mais que algumas pessoas hoje em dia não liguem pro Natal, desacreditem do Natal, é uma obra que foi muito influente no seu tempo e que continua a ser até hoje. O livro, inclusive, popularizou
usando uma expressão que já tinha sido um pouco perdida, que é a expressão que a gente utiliza hoje pra tudo, que é Feliz Natal. Então, hoje em dia, algumas dessas expressões, principalmente que tem a ver com cultura inglesa, digamos assim, né? Porque ele é um autor de língua inglesa, ele reavivou muito dos costumes e das crenças que existiam, que acabaram sendo perdidos muito por causa desse êxodo campo-cidade que aconteceu durante aquela época, né? Por causa da primeira Revolução Industrial. Por fim, eu anotei mais algumas coisas em relação à edição. A edição eu achei lindíssima, é uma edição que eu quero adquirir física. Eu tenho um livro só da Antofágica, que é Emma, e eu ainda não li, mas vou ler ano que vem. Mas eu achei que é uma edição muito bonita, tem ilustrações lindíssimas, e eu dei uma olhada na edição física, porque na edição no Kindle, lendo pelo Kindle, elas são preto e brancas. Mas se você lê pelo telefone, muito provavelmente eu acredito que elas estejam coloridas. São ilustrações muito bonitas, foram feitas pelo Guilherme Petreca, eu achei muito bem feito, e eu gostei muito, tanto que é um dos motivos de eu querer adquirir a edição física. Tem toda uma parte de textos complementares muito boa. A introdução é feita pela Melina Souza, que tem um canal no YouTube, inclusive, e uma página no Instagram que eu sigo, que eu gosto bastante, e ela deixou duas frases que eu gostei bastante, que é o seguinte: nunca é tarde para mudar, inclusive o Scrooge fez mudanças, então se você acha que tem alguma coisa que você não consegue mudar, nunca esqueça disso, que sempre há tempo para mudança, e que o espírito natalino, ele depende de mim, ele não depende dos outros, independente da forma como os outros tratem o Natal, independente das crenças que as pessoas tenham em relação ao Natal, o Natal, ele depende de mim e não dos outros. É sempre importante colocar essas coisas na cabeça, porque muitas vezes a gente acha que porque os outros não ligam, ninguém liga, mas no final das contas, o que importa é o que você faz, né, com o tempo que você tem e com os recursos que você tem. E por fim, ele tem textos complementares do Leonardo Alves, que é o tradutor do livro, do Ricardo Lisias e do André Cáceres, que colocam dados bastante interessantes, não só sobre a obra, mas sobre a vida do Charles Dickens, que eu achei muito legal. Acho que é uma edição muito boa, eu acho que é um texto que vale a pena ser lido. Se você ainda não leu e você tiver desejo de ler agora no Natal, compre o e-book, eu compro o físico e Cidade Natal. Eu acho que é um bom presente. Também tem no Kindle Unlimited, que foi por onde eu li. Tem várias obras da Antofágica por lá e eu tenho lido algumas. Tô gostando bastante. E eu acho que vale a pena ler agora antes do Natal. Mas se você acha que não vai dar tempo, pelo menos assiste algum dos filmes que existe. Existe até o filme dos Muppets, acho que do Mickey. Tem filmes com pessoas, tem filmes de desenho animado. Tem muitas adaptações e eu acho que alguma delas com certeza você vai gostar. Espero que vocês tenham um Feliz Natal, que vocês possam celebrar ao lado da família de vocês e que o Natal realmente seja uma época que vocês possam relembrar não só sobre essas coisas, sobre sua vida, mas também sobre Jesus Cristo, que realmente é o verdadeiro símbolo do Natal. Eu acho que é isso, gente, e até o vídeo da semana que vem.